Meu nome é Micaela. Vamos dar início ao tema da mesa: gestão de sala de aula em tempos de conectividade, estratégias docentes. O debatedor dessa mesa vai ser o Dr. Augusto César. O Dr. Augusto César, ele fez graduação na Medicina da FAMERP em 1991, é especialista em Educação Médica em 2003, mestre em Educação em 2003 Médica e professor convidado da FAMERP de 1998 até 2013. Professor da FACERES desde 2013 e atua na área da saúde mental em psiquiatria e psicanálise. Convido agora o Dr. Augusto César para apresentar os palestrantes. Muito obrigada. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso. Eu vou chamar o primeiro palestrante, que é o professor Dr. Luiz Henrique Montresor. Dr. Luiz Henrique é pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Jabuticabal, mestrado e doutorado em Ciências Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Jabuticabal, docente do curso de Medicina nas disciplinas de Fisiologia e Biofísica na Universidade de Araraquara, Uniara, coordenador pedagógico de módulo 3, Uniara, tem experiência em pesquisas na área de educação, atuando em estratégias de ensino e metodologias ativas no ensino e na área de fisiologia da reprodução, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura de células, esteroidogênese ovariana, metabolismo e dinâmica folicular. Membro do grupo de pesquisa Quimera, Uniara, CNPq, atuando principalmente com manipulação de microambientes, cultura de células, fatores de crescimento, biotecnologia e medicina regenerativa. Membro da Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Fisiologia, membro da American Physiological Society, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária, da Unesp, Rio Claro. Doutor, por gentileza. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente no 4º Congresso. Já gostaria de parabenizar a equipe pela organização. É um prazer estar aqui em Rio Preto. Eu comecei minha carreira acadêmica aqui em Rio Preto, né, faz 1 ano e meio, mais ou menos, né, lá na antiga Unirp, hoje é Unirp, né, antiga FIRP, e é sempre muito bom estar aqui em Rio Preto. Eu gosto muito dessa cidade. E hoje o que eu trouxe para a gente debater, algumas provocações, na realidade, porque depois no momento da mesa redonda a gente consiga conversar um pouquinho mais direto sobre as estratégias. Então, antes de tudo, eu queria, se vocês puderem responder essa pergunta que está nesse link aqui do Mentimeter, e depois no final a gente vai usar isso também para um contexto de discussão. Eu escolhi um tema que eu acho que ele parece paradoxal, né, baseado em 2 livros que eu li recentemente, um que tem esse título exatamente, o de Ensinar com Sua Boca Fechada, de um psicólogo chamado Donald Finkel, e um outro livro de um médico cirurgião, né, mexicano, que chama Os 4 Poderes, que tem a ver então com esse poder que ele chama de seja impecável com suas palavras, e a gente faz isso diariamente em sala de aula. Né? Dentro da sala de aula, se der um microfone para a gente é uma beleza, se der um palco melhor ainda, mas o bastidor ou os bastidores, seja você na sala de aula, no laboratório, no hospital, tutorando, mentorando, o tempo todo você tem que preparar o seu material para estar ali, então é essencial também esse trabalho extra sala de aula. Então a gente ensina muito também de boca fechada, não é? Diversas vezes a gente já se deparou com situações do tipo que você para num lugar e fica esperando ou toma decisões do que é que você quer
alcançar, né? Então, quando a gente está dentro, pensando em sala de aula, pensando em estratégias, né? Se o meu objetivo é o ensino que está aqui do outro lado, né, desse precipício, eu preciso chegar lá, né? E eu preciso chegar lá, e para chegar lá eu preciso ter solidez, eu preciso construir algo, nesse caso uma ponte, melhor do que muro, estruturada, ninguém faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe para que você consiga então ter um processo dentro daquele teu objetivo, você precisa ter estratégias dentro daquele seu propósito, e se isso é ensino que interessa para a gente, não interessa o nível, é sempre muito importante você ter equipes envolvidas com esse objetivo. O que fazer, como fazer, com quem fazer, para quem fazer e N outras perguntas que a gente pode fazer, né, são também muito importantes dentro desse contexto, né? Então, o que eu preciso fazer? A minha ideia é montar uma estratégia nova em sala de aula, a minha ideia é mudar o plano de avaliação, a minha ideia é usar estratégias diferentes dentro, com os residentes, na graduação, enfim. Eu preciso ter sentido naquilo que a gente vai discutir, né? Tudo que você vai fazer, como, com quem, para quem, precisa ter um sentido, né? Seja no momento que nós estamos planejando, organizando aquilo que vai para a sala de aula, que vai para o hospital, assim como isso precisa fazer sentido para os alunos. O aluno precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa entender o que ele está fazendo, e em muitos pontos eu acredito que é essencial, inclusive, que ele saiba o que ele não sabe, porque isso nos dá ferramentas para poder ajudá-los, né? E, na minha opinião, você tem que conhecer o projeto pedagógico do seu curso, porque não dá para você entrar na sala de aula com achismo. Ninguém vai para dentro de um laboratório sem saber uma técnica para desenvolver uma certa pesquisa, né? Ninguém vai para um centro cirúrgico sem saber a técnica que ele vai fazer. Então, você precisa ter norte dentro do curso, e para mim o projeto pedagógico é o norte de todo o curso, não interessa qual seja ele. E a gente precisa saber quais são as propostas. E dentro dessas propostas, a gente discutir estratégias, sejam elas de ensino, de avaliação, e seja elas quais forem. Isso é muito importante, né? Isso aqui não é nada de novo, hoje tem muita mania de se inventar palavras novas, inventar roda, inventar o fogo, mas esse é um trabalho de 24, que os pesquisadores, Santa e colaboradores, estão chamando de educação médica de precisão, né? Baseado naquilo que é o aluno como centro, o residente, o próprio clínico, mas enfim, como é que eu uso, o que eu vou buscar, quais são as ideias ou o meu problema, né? Eu preciso ter uma ideia, um problema, melhor dizendo, analisar isso. Esses insights, eles são importantes, porque em cima disso eu vou começar a planejar ações, se eu tenho que implantar algo novo, por exemplo, na sala de aula, se eu já faço alguma coisa e eu preciso adequar isso, né, às novas necessidades, ou seja, de novo, qual é o projeto, qual é a ideia, de onde vem essa ideia, né, aprender com isso e ajustar aquilo que for necessário baseado nos resultados. Agora, muito importante, dados. Eu acho que, de novo, quem trabalha com pesquisa em sala de aula, quem trabalha com pesquisa e ensino, precisa começar a prestar atenção que você tem que ter dados. Você tem que ter números, você tem que ter estatística, porque você precisa provar que aquilo funciona. A gente dentro de sala de aula, você sabe se você deu uma aula e o aluno teve noção daquilo que ele aprendeu. Você conversa com ele, você está ali com ele durante um semestre todo. Agora, eu preciso provar isso. Então, a gente precisa começar a ter cuidado e ter dados para que isso nos dê solidez daquilo que está sendo feito, né? Tem um médico sueco que trabalha muito com saúde pública, o Hans Rosling, que ele fala que o mundo não existiria se não tivesse dados, né? E que quando você trabalha com dados, com informações, isso é uma terapia, né? Então, palavras dele, mas essa importância é grande. E nesse contexto, né, a ideia de aprendizado contínuo efetivo é fundamental, né? Esse aprendizado contínuo que nós estamos fazendo isso, começando a fazer isso aqui, né, numa sexta e num sábado, né? O aluno também precisa entender isso na sua jornada, né? A gente recebe alunos com eu brinco que eles chegam arrastando corrente, né, de prova, para ele o resultado
resultado numérico é importante, ele não entende que a jornada é o fundamental, né? E aí, se ele vai avançar ou ele vai manter esse conhecimento dele, também vai depender desse aprendizado contínuo, né? Ele tem que entender que ele saiu de um processo de ensino médio, vai entrar num processo de terceiro grau e que isso vai ser contínuo, né? Ele vai ser um profissional que vai precisar se atualizar, vai precisar ir para congressos e existe tempo para isso, né? Quais métodos você vai usar para fazer isso, né? Se eu estou em sala de aula, eu quero implantar um método novo, eu conheço esse método, eu sei como ele funciona, eu tenho bases para isso, né? Existe um tempo para aplicar. Às vezes o que serve para mim não serve para vocês, porque o meu tempo pode ser menor que o seu ou maior que o seu, né? Então isso é muito importante, né? Então não dá para dizer que o que serve para um serve para todo mundo, assim como não dá para a gente pensar que o mesmo currículo vai atender objetivos diferentes, independente de qual seja a sua realidade. Isso também é muito importante a gente lembrar. As pessoas sempre aprenderam e se educaram com privacidade, que é muito importante. O ser humano faz coisas maravilhosas quando ele está sozinho, né? Todo mundo aqui já teve milhões de insights e pensando sozinho. É muito importante você ter escolha, é muito importante você ter um pouco de ausência de vigilância ou ter liberdade e cooperações humanas, né? Então, será que a gente tem oferecido isso para os nossos alunos, né? E eu falo aluno porque eu trabalho com o primeiro e segundo ano, né? Os 3 primeiros módulos. Então, a gente recebe essa garotada que saiu agora do cursinho, do colégio, então, em disciplinas básicas, né? Então, você tem que tentar fazer ele entender como é que as coisas, no meu caso, fisiologia, como as coisas funcionam, para que daqui a pouco ele vá saber aplicar isso lá na frente, porque é o sonho dele e, naturalmente, faz parte do curso, né? Agora, ele está tendo liberdade para fazer isso, né? Porque ele está vigiado o tempo inteiro, né? A escola, se você for pensar, você pega a criança, soca dentro de um lugar murado, porque isso dá segurança, né? Nós pais ficamos seguros, fica trancado lá dentro com pessoas que ele nunca viu na vida, e tendo que fazer isso, tendo que fazer aquilo, não pode ir no banheiro, não pode fazer isso, tem que tirar nota. Isso ele chega ali, quando a gente está no primeiro ano, esse aluno está sentado ali, ele já tem 10, 12 anos de experiência com isso, né? Então ele precisa também entender que o processo que ele já passou é fundamental para ele desenvolver as suas ações dentro da sala de aula, né? Porque senão fica aquela história, o que a gente quer? Um aluno crítico, reflexivo, que tenha atitudes, que seja proativo, mas está na sala de aula, né? Que jeito que ele está na sala de aula? Isso aqui foi combinado, tá? Obviamente, mas não mas é uma situação que realmente você tem que desenvolver a vontade dele de estar ali, né? E aí, isso é fundamental, para nós e para eles. Ele tem que estar preparado para aprender, né? Então não dá, por exemplo, para você chegar, olha, você recebeu uma ligação da tua maternidade onde você nasceu, você pode passar aqui terça-feira à tarde para a gente, é um recall, porque você vai precisar fazer trocar teu cérebro, a gente vai ter que atualizar ele para a versão 2025, junho. Isso não existe. Então você tem que ter uma continuidade nesse seu, você tem que estar preparado, né, para ser um aprendente. Eu tenho uma amiga da pedagogia que ela usa um termo que eu gosto muito, a gente tem que ser apreendente o tempo todo, né? Não só se você está sentado na cadeira como aluno, mas é um processo. Para quem é professor, a nossa profissão é ensinar, né? E aí você tem que saber que você pode escolher, né? Você pode estar crescendo e florescendo, você pode estar se atolando, aí também são escolhas. Dentro dessas escolhas e dentro desse processo de aprendizagem, né? Então, se a gente pegar aqui 3 situações, né? Aquela tal história do púlpito falando e aquele monte de pessoas anotando, funciona. Pode ser que para alguns locais funcione. Se você dominar aquilo que você está fazendo, não interessa se você está usando o microfone, o giz, a lousa, uma lousa digital. Você precisa saber o que você está fazendo, tem que ter contexto aquilo, e você precisa que os seus alunos saibam as suas propostas, né? As suas estratégias têm que ser claras. Então, o que não pode, eu aprendi isso assim lá em 1980 e eu vou continuar fazendo isso, porque é uma escolha também, né? A pessoa, às vezes, ela não quer fazer diferente. E eu duvido que aqui alguém tenha esse exemplo dentro dos seus colegas, né? Todo mundo é colaborativo, todo mundo é aberto para discussões, todo mundo é extremamente interessado em pelo menos escutar se a estratégia, posso pelo menos falar o que eu tenho de ideia ou não, né? Então, a gente sabe que o ambiente que a gente vive, os egos, eles são bem
volumosos, vamos dizer assim. A nossa realidade, imagino que todo mundo aqui dá aula na medicina, e na maioria das universidades particulares, a gente trabalha com um público diferente, e isso é a realidade. E tem professor que não quer que o aluno use computador na sala de aula. Tem professor que não quer que o aluno use tablet. Por quê? Porque não. Aí se ele ficar olhando a rede social, amigo, ele tem que entender que ele é corresponsável do aprendizado dele. Ele tem que entender que se ele quiser usar a rede social, o problema é dele. Mas ele tem que ter essa consciência do motivo pelo qual a gente vai orientar que nesse momento não seria interessante você fazer isso, né? Por outro lado, tem aquele povo que está pensando lá na educação, na escola do futuro 5.0. Isso aqui, inclusive, eu peguei da internet, que é um evento que vai ter agora, acho que, não sei se esse mês ou mês que vem em São Paulo. Nada contra, tá? Tem gente extremamente competente, pensando no futuro, sem esquecer onde a gente está. Porque se você ficar preso lá atrás, ou ficar pensando no que vai acontecer daqui 10 anos, o que você está fazendo hoje? Quais são as suas ações hoje dentro da sala de aula? Como é que você está ajudando o aluno hoje na sala de aula, né? Então, essas redes organizacionais que vendem algumas coisas para a gente tem que ter cuidado, porque eles, na minha opinião, eles fragmentam demais a coisa, inclusive o ser humano, né? Porque enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Então, serve aquilo para você? De novo, serve aquilo? Ele precisa ter uma mesa de anatomia, que ele vê o osso lá, depois ele clica ali, aquilo vira uma imagem de sei lá o quê, aí depois ele tem bonecos, porque todo mundo tem que ter, me perdoe, quem é da área das especialidades, eu chamo boneco, eu apanho quase toda vez, né? Mas aí, e o ser humano? Que hora ele vai pôr a mão? Será que não dá para fazer a semiologia com o colega, vizinho, palpando? Será que não? Enfim, eu acho que o fato de você ter opções de estratégias, de novo, não significa que elas vão funcionar para todo mundo, né? Serve para você, a sua proposta é essa, aí depois você quer o médico humanizado, né? Então tem que ter cuidado. Não dá para você botar soluções mecânicas se o seu problema é humano. Eu penso muito nisso. O mundo, porém, vai continuar mudando, e você pode até estar no caminho certo. Se você ficar parado, ou você vai ser atropelado, ou você vai ser ultrapassado. Então, você tem que ter noção de onde você está, o que você quer, como é que funciona aquilo na sala de aula, que estratégia você está usando, e, de novo, como é que eu vou trabalhar isso? No meu ponto de vista, é saber ter o norte. É o projeto pedagógico. O projeto pedagógico não pode ser um Ctrl-C, Ctrl-V da escola vizinha, porque o MEC está chegando, né? E aí você vira uma saia justa, porque eles vão lá olhar aqui. Alguns olham, né? Mas isso aqui eu não estou vendo. Qual é a proposta aqui? Mas eu conversei com os professores, não tá, os alunos estão dizendo que não é assim. Então, esse cuidado também é muito grande. Cada estudante é único dentro desse mundo que continua mudando. Mas isso não é problema meu, vou ter que cuidar de todo aluno, um por um. Pensa que não é problema, é uma oportunidade que você tem de ajudar aquele aluno. Ele traz uma bagagem muito importante para a gente, né? E ser único não significa que você vai ter que ensinar o Pedro diferente do que você ensina para a Maria, pois isso é impossível, é óbvio, né? A gente trabalha com sala de aula de 70, 80, 100 alunos, né? Mas isso é importante ele saber. Outra coisa, de novo, se você pensar num padrão único com objetivo, isso é impossível, assim como é inaceitável. Não serve para todo mundo. Você acha que... Eu penso muito e me incomoda muito essa história de currículo universal, seja básico. As coisas, a gente tem um país continental, ele é imenso, né? Às vezes o que serve lá para o Umuarama não serve para o Acre, não serve para Rio Branco, é diferente aqui de Rio Preto, que ela é diferente do Mato Grosso. Então, essas particularidades, elas são importantes ser pensadas e estruturadas também dentro de um projeto, também dentro de uma região de onde você está formando aqueles profissionais. Não interessa se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele é farmacêutico, bioquímico, enfim. A partir do momento que o aluno começa a entender as suas propostas, ele começa a entender aquilo que ele tem que fazer, e a hora que você começa a fazer o aluno ficar engajado com aquilo, e você é engajado com aquilo, a gente começa a ganhar coisas importantes, você começa a motivar o aluno. A hora que o aluno começa a entender que aquela estratégia que ele está fazendo, que aquela nova avaliação que ele está fazendo, que aquela nova maneira de discussão em sala de aula funciona, a hora que isso torna-se para ele uma motivação intrínseca, eu acho que ele foi fisgado.
né? Ele é fisgado, porque aí ele começa a entender o porquê que ele está fazendo aquilo e ele começa a ter certeza que aquilo está sendo importante para ele. E aí, naturalmente, esse autoconhecimento, ele começa a ter autoconfiança. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba girando aí num feedback positivo, que sem dúvida nenhuma vai ajudar demais essa garotada, né? Ou seja lá os seus residentes, se já tiver em níveis à frente. E se tiver emoção, é bom demais, né? Porque emoção, do ponto de vista fisiológico, a hora que você tem aquela sopa química lá no seu sistema límbico, ajuda muito a sedimentar a memória de longa duração, ajuda muito a você ter o conhecimento sedimentado e, sem dúvida nenhuma, trazer de casa coisas importantes, né? Como integridade, como educação, ou seja, isso é base. Agora, eu tenho batido muito na tecla que tudo isso depende o aprendizado tem que ser significativo. Eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo e o aluno precisa enxergar por que aquilo é importante. Tem que ter um significado para ele. Eu tenho certeza aqui que todo mundo já deve ter tido aquela situação que você sai um dia de sala de aula, puxa vida, hoje eu dei aquela aula, foi uma aula sensacional, né? Você perguntou se os alunos entenderam o que você falou? Né? Porque a aula é sensacional do ponto de vista aqui, no meu? É do meu ponto de vista. Então eu dei uma aula sensacional. Mas falar é diferente de ensinar. Será que o que eu falo eles ouvem? Será que o que eles ouvem eles entendem? Né? Então isso é uma pergunta que eu acho muito interessante. Eu tenho feito umas técnicas, depois a gente pode discutir na hora do debate. O que eu tenho feito para saber? Porque eu faço a aula, e como é que eu sei se o aluno está entendendo aquilo? De novo, eu tenho dado uma atenção, eu penso muito o que eu falei há pouco. O aluno precisa saber que ele não entendeu determinada coisa, porque é ali que eu tenho que voltar e ajudar, né? Porque você já viu aquela história assim que hoje eu acho que vocês devem ter esse tipo de situação também, os alunos têm muita vergonha ou, sei lá, medo de perguntar, né? Ou a facilidade de estar ali na mão, ele acha que ele joga no Google, no chat, qualquer chat ali, a resposta está rápida, ele não faz pergunta. Se ele não faz pergunta, ele vai tirar a conclusão dele. Fazendo essa conclusão, talvez não seja uma conclusão verdadeira, mas ele faz disso uma verdade. E a hora que ele faz disso uma verdade, ele começa a não aceitar a opinião dos outros diante da verdade que ele criou. Então, ter significado é muito importante, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do George Miller, né? A famosa pirâmide de Miller. Tem como base a educação. O Miller trabalhou nessa pirâmide durante 20 anos, ele começou a trabalhar nisso em 1970, o trabalho foi publicado em 1990 e ele morreu em 92. Né? Ele era um psicólogo que trabalhou a vida toda com avaliação dentro de cursos de medicina. E a ideia dele, principalmente, foi trabalhar com performance e ação. Então, ou seja, o aluno precisa mostrar como faz, supervisionado, né? E aí, vou precisar um pouquinho mais, e aí realizar, né? Esse trabalho de 2016 com o Cruz, eles fizeram agora uma adaptação da pirâmide de Miller. Eles botaram a importância da identidade profissional. Como é que você vai trabalhar com a identidade profissional? Independente do curso, né? No caso da gente pensando em formação no médico, né? Então essa identidade ela é um processo de desenvolvimento contínuo, né? Depende de tempo para que ele consiga entender que na sua formação ele precisa dos resultados das experiências. A interação social é fundamental, a gente sabe disso, nós somos seres humanos sociais, e aí você tem uma briga hoje com redes, com ferramentas digitais que também podem ajudar, mas a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, esse cara tem que demonstrar atitudes, valores, comportamentos esperados dele. Então, ele tem que pensar, agir, sentir-se como médico, como enfermeiro, como advogado, como seja lá a área dele. E uma coisa importante que a gente tem que tomar cuidado, e isso é diário para a gente, o ambiente onde ele está. Seja a sala de aula, seja o posto, seja o hospital, esse ambiente ele precisa ser muito bem pensado. E é difícil de avaliar porque ele é complexo e amplo. Mas é um ponto importante porque isso pode retardar ou atrapalhar a formação dessa garotada, né? O John Robert Wood é um indivíduo que tem a pirâmide de Wood, só que é muito discutido em áreas de liderança, planejamento, e esse cara trabalhou muito com a parte de qualidades internas e habilidades interpessoais, né? Ele foi técnico do atletismo da UCLA. Ele viveu 100 anos, de 1910 a 2010, e durante 12 campeonatos americanos de atletismo, ele ganhou 10 seguidos.
Então, a ideia dele é trabalhar o processo e não o resultado, né? Então, de habilidades aqui, né, você pensar em lealdade, coisas que a gente também pode usar em sala de aula. Lealdade, cooperação, né, habilidades, postura, fé, paciência, enfim, entusiasmo. Isso também ajuda muito a gente, até para o nosso próprio autoconhecimento, poder ajudar a garotada, né? Para finalizar, tem uma, não sei se vocês já ouviram falar disso, uma filosofia japonesa, eu não sei se é assim que pronuncia, eu já ouvi, Ikigai, que fala da razão do ser, né? E aí o ser é o ser profissional. Dentro do ensino, se a gente conseguir fazer com que esses 4 elementos, a vida agradável, produtiva, plena e significativa, se interlaçarem, se interligarem, ou se a tua vocação, a tua profissão, a tua paixão e a tua missão fazerem sentidos, dentro da parte do ensino, deixa de ser apenas um trabalho, isso aqui vai ser importante para você formar esse profissional, né? Então, é um contexto que vai além só do técnico, que sem dúvida nenhuma é muito importante, né? Mas isso ajuda também. E já dizia o filósofo britânico, né, que o profissionalismo prepara a coisa e a educação vai dar importância para isso, né? Eu duvido que aqui, quem está aqui ou qualquer outra pessoa, no meu ponto de vista, isso é base, né? Educação é base para tudo, senão a gente vai continuar sendo o país nota 4, né? Nota 4, chega lá no final do ano, dá aquelas maquiadas, tira 4,5, 5, passa, o ano que vem tudo de novo, é o aluno fundão, que a gente bota esses carimbos, mas a gente vai conseguir melhorar em sala de aula, na nossa instituição, no nosso bairro, no nosso cidade, estado, se a gente tiver educação básica. E habilidades socioemocionais vão ajudar demais nessa rotina que a gente tem hoje em dia, tá? Então, obrigado pela atenção, né? Passei um pouquinho do tempo e depois a gente tem um tempinho a mais para discussão. Aqui estão os meus contatos. E a gente nem bem começou se depois alguém tiver interesse, comecinho de julho a gente vai fazer lá em Campinas, na Unicamp, lá de Piracicaba, na Faculdade de Odonto, o 7º Congresso de Metodologias Ativas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, serão bem-vindos também. Obrigado, gente. Professora doutora Fábia Vilarino, ela é médica, mestre em Educação e Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC e especialista em Educação na Saúde pela Faculdade de Medicina da USP. Ela possui títulos de especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Endoscopia Ginecológica e Reprodução Assistida pela AMB. Atualmente é coordenadora adjunta do curso de Medicina do Centro Universitário São Camilo, onde também atua como professora titular da disciplina de Ginecologia e Obstetrícia e coordenadora da especialização Lato Sensu em Educação na Saúde. Doutora. Acho que esse está funcionando, né? Obrigada. Bom dia. Primeiro agradecer ao convite, é uma honra estar aqui. Eu já participei de outros congressos caipira. A São Camilo faz parte do consórcio caipira, então a gente tem sempre uma troca muito importante, muito bacana. Bom, eu vou falar de muito do que o professor já falou, que é dessa nossa dificuldade de lidar com a realidade atual, né, com todas as transformações que acontecem. Não dá para a gente falar de educação sem colocar a nossa tradição, que a gente aprendeu na nossa vida, na nossa formação, nos nossos cursos de graduação, e viver hoje nessa transformação que está acontecendo toda hora, todo dia, todo minuto, todo momento, né? Educação é passado, não tem como negar, tudo que a gente já carregou, é presente, que é totalmente diferente do passado, e é um futuro que a gente ainda não sabe, né, que nos surpreende a cada dia. Tenho certeza que ninguém vai dizer que o ensino é o mesmo de 10 anos atrás. Não é, não tem nada que é parecido. Então, a gente tem que parar de falar, e a gente fala, né, na minha época, né, quando eu fiz faculdade, as coisas eram diferentes. Elas eram mesmo. E a gente percebeu isso quando a gente foi obrigado a fazer um looping de 360 graus na pandemia. E aprender tudo de novo, né? Se reaprender, se reinventar. Quem não teve que se adaptar a dar aula super divertida no Teams, no Zoom, no Meet,
daquela aula super engajada, todos os alunos com a tela aberta. Não, né? A gente dava aula para os quadradinhos, com a foto do cachorro, com a foto da paisagem, com a foto da pessoa de costas. A gente nem conhecia os alunos, né? E foi muito difícil, mas a gente precisou fazer isso, né? E nós conseguimos. E vou dizer que a gente, na graduação, teve menos problema do que algumas pessoas. Esse aqui é meu filho, de 7 anos, na época, fazendo aula de educação física online. Então, eu acho que ninguém estava preparado para ensinar, né? A gente tinha que se reinventar. Isso é a palavra do professor. É se reinventar o tempo inteiro, né? A gente tem muitos desafios. Primeiro, tecnologia. Então, a tecnologia nos ajuda? Nos ajuda. A gente tem inteligência artificial, que muitas vezes a gente reclama, mas ela é importante. Ela traz informações muito rápidas na palma da mão. Mas, por outro lado, a gente tem uma geração que se influencia no TikTok, no YouTube, e a gente fica competindo com isso, né? Com esses influencers, né? Que são muito mais engajadores do que nós. A gente precisa formar um profissional diferente, que tem que ser técnico, igual todos nós fomos formados, técnicos, mas com toda essa tecnologia, com toda essa renovação, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser humano. E olha que dificuldade, né? Tecnologia, mudanças, inovações, mas tem que continuar sendo humano, né? E daí nosso papel, dentro da faculdade, dentro da educação, de humanizar tudo isso, né? Então, quando a gente fala que o aluno entra na sala, né, falando entre os alunos novinhos, né, adolescentes, eles entram na faculdade com 18, 19, 20 anos. Agora tem alguns alunos mais velhos, mas, em geral, eles são muito jovens. Eles passam 6 anos na faculdade e saem adultos, né? Eles saem adultos e profissionais. Então, não tem como dizer que a gente que está lá todo dia dando aula, ficando com eles, convivendo com eles, a gente não é responsável pela formação humana deles. Uma vez eu estava numa palestra, o professor estava falando sobre isso, e um professor levantou a mão e falou: olha, eu não concordo, a educação vem de berço, né? Não é minha responsabilidade. É sim, porque a gente está lá, ele entra adolescente, sai profissional e a gente está lá. Então, não tem como a gente se isentar disso, né? E como fazer tudo isso num conflito de gerações, né? Então, a geração ela é totalmente diferente da nossa. As nossas vivências, as nossas experiências, tudo que a gente carrega é muito diferente. Então, a forma como a gente lida com as coisas é diferente também. Quem nunca se sentiu assim, né? Você está lá na lanchonete, tá todos os alunos lá, você também tá todo mundo no mesmo espaço, mas cada um está num mundo diferente. A gente ainda está no mundo daqui, mas eles estão lá, cada um no computador. No intervalo, a gente ia para o intervalo na faculdade para conversar, para fofocar, para contar piada, para falar do final de semana. Eles vão para o intervalo para ficar no celular. Então, é uma geração conectada? Será? Conectada com quem? Elas estão conectadas com a internet, com pessoas que eles não conhecem, com mundos paralelos, mas eles não estão concentrados, focados, conectados com a gente. E daí a gente precisa lembrar que não é só com a gente, eles não estão conectados com a família, eles não estão conectados com os próprios colegas, né? Então, é uma geração que tem uma conexão diferente. E esse é o nosso grande desafio. Porque eles são imediatistas, eles querem as coisas rapidamente, como se eles estivessem jogando no videogame, né? Quero o prêmio, quero agora, né? Quando que sai a nota? Que dia que vai sair a nota? Né? Aquela coisa muito ansiosa, né? Então, independente se é X, se é Y, se é Z, se é alfa, alfa parece que vai ser mais desafiador ainda, a gente precisa sempre lembrar que, como eles são diferentes, eles vão lidar diferentes com tudo, com as expectativas, com o aprendizado e com as dificuldades que a gente tem no dia a dia. A informação nos ajuda, está lá, né? É muito mais fácil a gente acessar o PubMed e pegar lá um artigo que vem na hora do que quando a gente estudou. A gente tinha que pedir o artigo, demorava dias para chegar, uma cópia, tirava um xerox, né? Uma coisa super mais complexa. Mas a gente tem os chats todos de inteligência artificial que estão aí. Não dá para cancelar, dizer que não vai usar. Eles vão usar, né? Então, é uma geração cheia de inovação, cheia de tecnologia, e, pelo outro lado, estamos nós, professores.
E daí tem essa frase, que é uma frase que é muito impactante para mim, né? Que é: o professor, ele ajuda pessoas a se tornarem pessoas. E daí eu penso assim, como é que nós, meros mortais, nos transformamos nesses seres incríveis? Né? Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Sendo alunos diferentes, pessoas diferentes, experiências diferentes. A gente tem formação técnica, conhecimento, graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, um monte de outras formações, mas, na verdade, o que a gente precisa é conhecer esse aluno, exercer milhões de papéis, então a gente não é só passar conhecimento, a gente precisa, segundo Harden, ter vários papéis, várias funções na nossa docência, que faz com que a gente tenha que refletir, problematizar, motivar, buscar metodologias que engajem, avaliar. Nossa, é muito difícil avaliar essa geração. Compreender e lidar com a inclusão, lidar com as diversidades, lidar com uma série de questões que a gente não está tão acostumado assim. E o que acontece com a gente nessa hora? A gente tem uma sensação de solidão pedagógica. Tá? Isso é um artigo que eu até ia colocar referência, depois esqueci, que fez uma pesquisa com os professores e foi muito evidente que os professores se sentem muitas vezes sozinhos. Tem uma solidão pedagógica, uma necessidade de entender o que está acontecendo no mundo, na cultura, na geração, por que os alunos são tão diferentes. Numa mesma sala de aula, com a mesma idade, tem alunos tão heterogêneos. Como lidar com o conflito de gerações e como lidar com uma coisa que a gente tem, que é a resistência a mudanças. Então, a gente também precisa entender que tudo isso é difícil e que a gente precisa mudar, que a gente precisa achar esse caminho. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por exemplo. Esse daqui é um gráfico que foi publicado na Medical Education, que eu acho muito interessante, que fala de 7 fases do professor. Né? Então, desde que o professor acabou de entrar, que ele tem aquela fase de excitação, está todo envolvido, passa por uma fase de lua de mel, que ele ainda está feliz, ainda está envolvido, mas os desafios começam a aparecer, ele está se adaptando. Chega num terceiro momento de incerteza, de perda de confiança, os primeiros desapontamentos, e daí ele entra numa fase decisiva, de reconhecer a realidade. E nessa fase que se dividem os professores. Aqueles que não conseguem, realmente desistem, abandonam a docência porque não é para eles, é muito difícil lidar com tudo isso. E aqueles que utilizam todas essas dificuldades para o aprendizado e para a superação, né? Testando, tentando encontrar saídas para as coisas, e chegando no momento de identidade profissional. Então, o professor falou da identidade profissional do aluno, né, do médico, mas a gente tem a nossa identidade profissional como professor, né, que é a hora que a gente entende que a nossa prática é autêntica, que é nossa, tem a nossa personalidade, mas que também é significativa. Então, significativa é aquela prática que eu dei aula e eu me sinto feliz, porque eu percebo que eu transmiti o meu conhecimento, que eu ensinei alguma coisa. E sustentável, que eu consiga manter. Não adianta também eu criar coisas muito mirabolantes que me estressam e que não consigo manter. Então, você vai ficando feliz, depois você vai ficar triste, depois fica feliz, né? Então, você fica num momento super perdido. Então, tudo isso é para quê? É para a gente entender que nós não estamos sozinhos. Então, esse é o ponto principal. Nenhum professor consegue lidar com tudo isso que eu falei, desesperador, sozinho. A gente precisa fazer comunidades de prática, comunidades de compartilhamento. Então, o professor mais inexperiente precisa conversar com o mais experiente. O professor que tem formação pedagógica, conversar com o que não tem. O professor de uma instituição conversar com a outra, que é o que a gente está fazendo aqui. Trocar as suas dores, as suas soluções, o que você consegue fazer de diferente, o que funciona para você. Isso é fundamental dentro da docência. A gente não consegue fazer isso sozinho. Por mais que você estude, se envolva, né, você precisa compartilhar. E para o gestor, a informação é a mesma. Né? O professor precisa ser acolhido, precisa ter espaço para isso, precisa fazer formação docente, não técnica. Tudo bem, a gente precisa aprender umas ferramentas novas, umas metodologias novas, mas uma formação docente que faça
compartilhar, que possa discutir as ideias, as coisas, né? Muitas vezes a gente eu sou da área clínica e eu aprendo muito com os professores da área básica, porque eles têm uma série de ferramentas que às vezes a gente como médico está lá no não conhece, né? Então essas trocas são muito importantes e essa comunidade de trocas é extremamente importante para que a gente consiga enfrentar os desafios de conhecer a geração. Então eu não conheço todos os alunos da minha sala, mas se eu converso na sala dos professores com os outros professores, a gente vai conhecendo a nossa turma melhor, porque tem as trocas, né? Entender as mudanças do mundo e aplicar ali na nossa sala de aula, realizar autorreflexão. Então, a gente precisa parar para pensar, como é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para quem que eu estou fazendo? Né? E conhecer nossas fraquezas e nossas fortalezas e dividir com os colegas para a gente poder trocar essas experiências. Tudo isso para a gente conseguir promover um ensino realmente motivador, atual, né? Porque ninguém consegue aprender sem motivação. Eu estava fazendo essa aula e daí estava com esse slide, meu filho entrou, hoje com 12, estava com 7 lá na pandemia, falou, mamãe, por que o peixinho está mudando ali para outro aquário? Eu falei, não sei, o que você acha? Eu falei, eu acho que ele está querendo ficar sozinho. Eu acho que pode ser que está muito cheio aqui, está desconfortável, a água está ficando suja, né? Muito peixe, quero ficar sozinho. E daí eu falei assim para ele pode estar sendo expulso também. E daí o meu filho falou assim, não, mamãe. Se ele estiver sendo expulso, isso não é motivação, porque eu aprendi que motivação vem de dentro, a gente que tem que sentir. Ser expulso é incentivo, não é motivação. Então, a gente incentiva os nossos alunos, então a gente empurra. Você tem que aprender, você tem que saber isso, você precisa saber. Mas ele precisa ser motivado, e a motivação vem de dentro. Né? Ele precisa querer isso, né? Que é muito do que o professor falou, eu acho que a gente pode discutir isso quando a gente for na discussão, que é como que a gente motiva, sabendo o que ele quer, o que o aluno espera, quais são as experiências dele, o que ele está interessado, como que ele se engaja, o que interessa para ele. E isso envolve compreender e encontrar ferramentas que façam a motivação. Porque a emoção é motivadora. Felipe, meu filho, vem ver, eu criei na inteligência artificial essa foto. Vem ver o peixinho lá sozinho, está sozinho agora. Nossa, mamãe, ele está feliz, porque ele foi, porque ele queria. Ninguém sabia o que ele queria, mas ele sabia e ele está feliz. Então, na verdade, a emoção é motivadora, o professor falou também. Essa figura aqui, ela foi criada pelo mecanismo de jogos. O pessoal que cria jogos, né, eles têm um mecanismo para que o jogador continue jogando, fique engajado no jogo, não queira parar de jogar. E esse mecanismo, para mim, encaixa muito no ensino. Né? Se a gente não pode ir contra eles, vamos nos unir a eles. Que é motivar com emoção. E na hora que a gente motiva com emoção, quando a gente chama para ação, então envolve o aluno para ele participar, a gente reengaja, porque muitas vezes a gente cria coisas que elas a gente cria, daí depois vai ficando, não está dando certo, deixa para lá, vou continuar com a minha aula tradicional. E feedback. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está envolvendo emoção, a gente está envolvendo o aluno no processo e a gente tende a ter uma coisa mais motivadora. E esses desafios são difíceis, por isso que a gente precisa dividir. Se a gente faz uma atividade, o desafio é muito fácil, fica tedioso, desinteressado. Se o desafio é muito difícil, a gente cria uma coisa muito difícil, daí, não vou conseguir fazer, frustrante. Então, a gente está sempre lá, lidando com essas atividades que a gente inventa, que a gente quer promover, para que o nosso aluno tenha a tal da motivação. Então, com tantos desafios, quais são as nossas perspectivas, né? A gente não tem, a gente tem que ficar buscando respostas, e essas respostas, talvez a gente encontre algumas hoje na nossa discussão, que é usar a tecnologia como amiga, e não inimiga, não tem jeito, não dá para fugir, ela está aí, vamos aprender com ela. Gestão da atenção na sala de aula, mudar um pouco a nossa aula tradicional e tentar envolver mais os alunos, se aproximar mais deles em discussões menores, desafios, aulas com pausas, né, para não ficar aquela aula de 1h30, 2 horas.
E a presença significativa. Então, o aluno precisa entender que nós não somos mais aquele professor no púlpito, mestre poderoso. Nós somos iguais a eles. A gente teve experiências, a gente pode dividir experiências, compartilhar, construir vínculo, escutar ativamente. Então, quando a gente faz isso, tem a oportunidade de fazer feedbacks, isso faz com que a gente se vincule, conheça melhor o aluno e que ele também entenda o que você está fazendo lá, né? Que você não está só cumprindo tabela. Porque o nosso professor no futuro, nós seremos aqueles que carregam a experiência, nossa experiência não é jogada fora, aceita as diferentes vivências dos nossos alunos e a forma como eles aprendem, que é diferente, e aceita a tecnologia como aliada. E a gente vai se tornar, então, uma pessoa, um professor conectado com o aluno de verdade, não conectado por causa do Wi-Fi. Então, o mais importante é a gente pensar que, como professor, independente de todas as ferramentas que a gente tenha, o que a gente tem para oferecer para esse professor é a gente mesmo. E para que a gente ofereça para ele isso, a gente tem que estar saudável, a gente tem que estar, tem que se renovar, tem que se reciclar, tem que compartilhar, tem que se dividir. Porque conhecimento, segundo esse autor, está no livro, mas não está mais só no livro, né? Está na palma da mão do celular, na internet, no computador. Obrigada. Eu vou pedir para quem fizer pergunta, por gentileza, diga o seu nome, de onde você veio, que cidade e a instituição em que você trabalha. Bom dia, meu nome é Maria Cristina, sou de Taubaté, da Unital. Sou docente já há uns 18 anos, sou bióloga, não sou médica. Comecei agora como docente do curso de medicina não faz tanto tempo. A medicina da Unital ela é bastante tradicional e agora nós temos um novo campus em Caraguatatuba e eu comecei dando aula para eles lá. E eu parabéns primeiramente aos dois, foram assim apresentações excelentes. A gente sente um alívio que a gente não está sozinha nessas dúvidas, né? Mas a minha pergunta vai para o professor, que eu estou muito curiosa, professor, para saber como que o senhor faz para aquela geração de dados que o senhor falou que ia comentar um pouquinho aqui na discussão. Obrigado, Maria Cristina. A gente tem feito, eu trabalho com uma equipe com professores de outras instituições, dentro da sociedade, apesar de a gente estar dentro da Sociedade Brasileira de Fisiologia, não são só fisiologistas, né? Mas dentro da Sociedade Brasileira de Fisiologia tem a comissão de graduação. E a gente começou a desenvolver isso, só que hoje tem diferentes, vamos dizer assim, profissionais de diferentes disciplinas, de diferentes cursos, de diferentes campos, e aí a gente começou a perceber que algumas estratégias adaptadas podem servir para todo mundo, né? Então a gente tem feito pesquisa para obter dados, né? E então, por exemplo, inclusive a Fábio usou isso, a ideia da games. A gente tem jogos, né? Os jogos sérios têm nomes diferentes para isso dentro do Pedagogês, mas a gente tem feito atividades em salas de aula e analisado, por exemplo, a nossa percepção em relação ao comportamento do aluno, em relação à dinâmica, à interação em grupo. Tem situações que ele pode trabalhar sozinho, tem situações que ele trabalha em grupo. Eu tenho gostado muito de trabalhar em pequenos grupos, inclusive com atividades avaliativas. A percepção do aluno em relação àquilo, porque é muito interessante com o jogo, a gente tem que ter um cuidado assim, que o aluno acha que ele está brincando. Então ele precisa entender que aquilo até pode ter o lúdico, porque o lúdico é uma emoção que ajuda, mas ele não está brincando, né? Você pode se divertir com a educação, mas a educação não é de brincadeira, vamos brincar, tem uma frase clássica assim. Então ele precisa entender, e aí é uma coisa que a gente notou, às vezes eles saem de uma atividade com os jogos, sei tudo, e aí? Aí era que chegava na prova, que infelizmente ainda infelizmente, aí é uma faca de dois gumes, mas ele não, aí vinha a frustração, né? Então aqui não deu certo, eu não gosto mais daquilo, né? Então a gente tem feito algumas atividades, né? Por exemplo, ele faz com questionários, por exemplo, a gente passa questionários pré-atividade, faz atividade, pós-atividade, e esses questionários na realidade são perguntas sobre aquela dinâmica, sobre aquele tópico do jogo,
né? A gente tem jogos para falar de osmose, tonicidade, osmolaridade, ciclo cardíaco, potencial de ação, contração muscular, digestório. E aí a gente começa, então, a identificar que esse aluno tem realmente, ele percebeu que foi legal para ele, a percepção foi positiva, e realmente ele teve um aprendizado significativo daqueles tópicos que a gente queria. Tem uns que não. Então, questionários pré-atividade, pós-atividade, a gente tem feito muito isso. Uma coisa que eu tenho feito em sala de aula, que eu vi uma vez num trabalho de um inglês que chamou One Minute Paper, que, ou seja, o pedaço. No final da aula, tem algumas aulas que no final da aula eu peço para o aluno botar para mim assim, um ponto que ele entendeu e um ponto que ele não entendeu sobre a aula daquele dia. Né? E aí, se ele quer escrever em papel, ele escreve e me entrega. Se quer ser anônimo, seja. Quem não quiser, não responde. Se quiser responder na plataforma Google, a gente abre um forms e deixa aberto lá. E isso tem dado um resultado bacana, porque é uma coisa que em meia hora, 60, você consegue ler aquilo, e eu começo a aula seguinte, aquilo que ficou dúvida da osmolaridade, da tonicidade, ficou dúvida dos... Enfim, isso tem gerado um feedback importante, que eu acho que eles se sentem escutados. E o fato de ser anônimo, tem gente que põe o nome, faz questão de pôr o nome, mas enfim, são coisas muito simples que, na minha experiência, tem enriquecido demais. Dá uma diferença, porque aí aquela pergunta para ele é significativa, aquela resposta vai ser importante, e se você já engajar a resposta da aula anterior com a aula de hoje, isso já cria nele também aquela história o conhecimento está sendo construído de fato, isso dá confiança, motiva internamente, enfim. São algumas situações que a gente tem feito que tem dado resultados. E você não deixa de estar conhecendo o seu público, né? Então, você está criando um perfil, exatamente. E através disso você consegue identificar que uma turma é diferente da outra, que você tem que usar estratégias diferentes. Então, é muito difícil você usar. É óbvio que, do ponto de vista de gestão, a gente tem que fazer isso, mas a gente estabelecer a metodologia fixa. Né? O ideal seria que a gente pudesse mudar as metodologias. Né? Na São Camilo, a gente tem eixos que são de metodologias fixas, de PBL, de CBL. Tem eixos que são um pouco mais flexíveis. Então, de acordo com o objetivo que o professor quer atingir, ele pode usar lá uma metodologia ativa para determinada aula. Ele fica mais livre para isso. E daí o professor constrói isso baseado no que ele está tendo de experiência, né, com a turma. Então, a gente ouve muito que, às vezes, eu resolvi fazer TBL com esse tema. Daí, numa turma dá super certo, funciona, dá certo. Depois, no processo avaliativo, você comprova que realmente funcionou. E daí, você faz no semestre seguinte e está tudo errado. O aluno sai com raiva, não gostei, não entendi. Então, a gente precisa dessa flexibilidade, que é um pouco do que ele falou quando a gente diz que tem que individualizar. A gente tem que individualizar, mas não dá para individualizar 100 alunos. Mas a gente consegue individualizar grupos, perfis, né? E eles são muito heterogêneos mesmo, né? É impressionante como muda de turma para turma, de grupo para grupo, às vezes, e eles se influenciam, né? Então tem muito isso, né? E a gente precisa conhecer. E esses testes, essas ferramentas, elas ajudam a gente exatamente a isso, né? A não ir cego. Bom dia, parabéns pela apresentação aos dois. Sou Wagner, aqui de pertinho, Votuporanga, Unifev. Para a professora e para o professor, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, de seus colegas em suas instituições, sobre o uso da gamificação. Vocês acham que a gamificação, usando as palavras da professora, incentiva ou motiva? De que maneira vocês se acreditam que a experiência é exitosa em suas escolas incentiva ou motiva? Como vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente? Eu acho que é mais ou menos o que eu falei agora. Depende do objetivo. Não dá para a gente gamificar tudo, né? Aliás, não dá para a gente usar a mesma metodologia para tudo, né? Mas depende muito do objetivo da aula e de como é feita a gamificação. Ela quebra um pouco a questão de ser aquela coisa muito formal, ela envolve um pouco mais o aluno, ela pode motivar o aluno
mas ela é mais incentivadora do que a motivação tem que ser dele, né? Mas eu acho que é válida. O que acontece é que, há uns anos atrás, na São Camilo, 2 anos atrás, a gente fez um curso de uma pós-graduação lato sensu para os professores, e eles tinham, era voluntário, né, que eles participassem, pós-graduação, 360 horas, né, de educação. E a gente teve 100 professores engajados. E depois que acabou, a gente apresentou várias metodologias, teve vários módulos, enfim. Mas a gente apresentou muitas metodologias, né? Várias para eles. Então, saiu dali, a gente percebeu que vários professores começaram a disparar metodologias e games e novidades que não perpetuou. Alguns perpetuaram, alguns continuaram, porque aquilo fez sentido dentro do objetivo pedagógico daquela aula e funcionou. E alguns usaram porque acharam legal, mas não funcionou. Então, não tem jeito, a gente acaba fazendo tentativa e erro mesmo, né? Então, eu acho que não dá para a gente ter uma resposta única. Não funciona, não usem, nem usem sempre. Eu acho que tudo depende. Depende do tipo de game, né? Tem muitos. A gente também precisa estudar isso, conhecer, entender, se identificar com eles, mas eu acho que depende muito do objetivo pedagógico mesmo, da disciplina, da aula, do tema. Eu concordo com isso também, e tem alguns tópicos interessantes. A gente tem alguns trabalhos nessa área de games, assim. A primeira vez que eu fiz, eu fui dar fisiologia e biofísica. Aí você vai dar aula de potencial de ação, né? Então entra só é a pior aula que eu acho que eu falo para os alunos, que vai ser a tortura para eles, porque ele não visualiza aquilo, né? Então o que a gente fez? Peguei uma A3, plastifiquei, botei um risco no meio, que era a minha membrana celular, lado A, lado B. Eu e minha filha, num final de semana, cortando bolinhas de EVA, Na, K+, Cl, bomba de sódio e potássio, canal iônico. Aí, a hora que eu estava indo para a sala de aula, me deu um desespero, porque eu falei, eu vou entrar com envelope, que muitos acho que nem viram, que é um envelope de carta, cheio de bolinha de EVA para aluno de medicina. Aí já me criou, tá, eu fiz, agora eu vou, né? Eu inventei, agora eu vou até o fim. Aí você explica. Foi uma das melhores aulas práticas que eu tive, porque ele começou a pôr a mão e ver, que não interessa se era de EVA, se era uma cartolina, mas ele começou a visualizar uma coisa que era completamente empírica. Ele não consegue visualizar aquilo, e ali ele começava a manipular e fazer isso. Então, hoje a gente melhorou o jogo, hoje ele já tem versão digital. Coisas interessantes. O jogo funciona dentro do que a gente fez. Tem, por exemplo, o grupo Odonto na Unicamp, Fisioterapia e Enfermagem na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Lá a Pamela trabalha com fisioterapia, medicina na Bahia. A gente tem desses grupos vários cursos em que o mesmo jogo precisou ser adaptado. Então é exatamente isso. A maneira como eu dou aula, a minha proposta pedagógica, se for diferente da sua, posso tentar usar o jogo? Posso, mas eu vou ter que adaptar. Então, por exemplo, eu já fiz situações em que eu estou dando a aula, eu tenho reduzido meu tempo de aula, eu tenho feito aulas mais dialogadas, e tem aluno, segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu tenho aula com uma turma. Então, eu já entro perguntando, enchendo o saco, acordando todo mundo, mas tentando reduzir o tempo de aula. E o aluno de medicina, pelo menos lá, o nosso, ele gosta de aula teórica. Ele gosta de aula teórica. Professor, é muito conteúdo. Vocês direcionam a gente quando você tem aula teórica. Então ele gosta da aula, mas qualquer aula teórica, eu gosto de bolo, vou comer qualquer bolo, né? Bom senso. E aí eu pergunto, mas por quê? O que você gosta da aula? O que você não gosta da aula? Né? De novo, aquela pergunta de 1 minuto no final da aula. Eu tenho feito isso também, de vez em quando eu peço para eles, bota aí 3 características que você acha que eu tenho, que te ajudam a aprender, e 3 características que eu te atrapalho. Né? A característica que eu atrapalho eles é que eu falo demais. Me dá o microfone e me dá o palco, pronto. Né? Não, mas é porque a gente fala, você gosta do que você fala. Aí, mas eu já tenho falado menos, eu já tenho interagido, aí que eu comecei a mudar, enfim. Então, já usei durante a aula, levei os tabuleiros, e aí vamos parar a aula agora, vamos fazer uma atividade para fazer esse conceito. Já fiz aula teórica e depois na atividade prática já usei o tabuleiro. Experiência de usar o tabuleiro sem que ele tenha estudado antes o tema, e depois de ter estudado antes, a gente tem isso
tudo isso publicado, e assim, primeiro, a percepção, todo mundo gosta. Primeira vez que vai fazer, se ele sabe o que ele está fazendo, se faz sentido, se tem conteúdo que ele consegue enxergar aquilo, ótimo, todo mundo, 90%, 95% gosta. Não gosto porque eu gosto de estudar sozinho, não gosto porque eu gosto... Tem isso também. Mas a hora que a gente começou depois a perceber se isso tem contribuído para o aprendizado significativo, e uma das formas de fazer isso é analisar o resultado de atividades avaliativas, tem hora que não é significativo. Né? Tem horas que não é significativo, ele faz o jogo, mas tem grupos que, se ele estudou em casa, sem fazer atividade significativa, a hora que eu vou fazer a estatística não dá significado. Né? Então não serve para todo mundo, não serve para todas as aulas, e você não consegue gamificar um curso todo. Né? Então eu acho que é legal, funciona, mas você tem que saber usar aquilo e saber por que você está usando aquilo naquele momento que... Quando a gente tem os jogos de tabuleiro, e agora tem um cara lá da Bahia, da Federal de Feira de Santana, da estadual de lá, que ele tem gamificado os jogos para a gente digital. E os alunos têm gostado, porque na aula, trabalhar em grupos pequenos funciona super bem. E depois eles usam o digital para estudar individualmente, porque é o mesmo jogo, só que é digital. Então, quando eles estão em grupos, eles gostam do físico, pelo menos é o que a gente percebe, e eles relatam. Quando eles vão fazer o estudo em casa, mesmo que eles fotografem depois as etapas de quando eles foram montando esse, por exemplo, a gente chama de quebra-cabeça, né? Não necessariamente mas o tabuleiro com as peças, eles gostam quando eles estão em grupo, porque discutem, e a gente não responde nada. Eu tenho uma dúvida aí, a gente vai lá, montou, mas você montou por quê? Está errado, onde está errado? Não vou falar, pensa aí. Ou montou, aí você traz uma pergunta para um raciocínio clínico que ele precisa ter aquela informação. Né? Então, contração muscular, você traz a ideia de curar, de medicamentos que agem em sinapses, enfim. Enriquecer o jogo, dar significado para aquilo. Para ele entender que aquela base vai ser interessante lá na frente para ele... na hora que começar as áreas pré-clínicas e clínicas, eu acho que isso também é uma estratégia que pode funcionar bem nesse contexto. Quando vocês vão perdendo a vergonha, só para dar um feedback do que a gente, daquilo que vocês me responderam lá do Mentimeter, independência, maternidade, casamento, apareceu aqui a maior palavra, porque eu pedi para fazer uma nuvem de palavras, não sei se porque Dia dos Namorados foi ontem, né? Mas casamento, mãe, feedback, nascimento de filho, mãe, filho, conquista de casa própria, exemplos bons, tem outros aqui, mas aqui o meu contexto é assim, disso que eu falei aqui, nenhum deles você precisou de escola, nenhum deles você precisou de sala de aula. E a minha pergunta foi o que realmente marcou a sua vida. O que a gente faz na sala de aula, então, com essa molecada? Por que eles são? O que a gente tem que fazer ali? Se muita coisa traz de fora. Eu não posso ignorar esse estudante. Né? Eu preciso trazer ele para junto de mim. Ele tem uma história. Né? Ele precisa participar. É óbvio que tem situações, vários locais, que o estudante participa da construção de um projeto pedagógico, ele participa da construção de um sistema de avaliação, mas a visão dele, obviamente, ainda pode ser crua dentro da minha, que tem 30 anos de experiência. Mas dizer que ele não tem nada para contribuir, eu acho que é muita prepotência e arrogância nossa. Né? Então, acho que é uma coisa dessa ferramenta do professor, do púlpito, é a minha disciplina, é a minha cadeira, e eu não abro mão, e eu não vou te dar um minuto, e tem que... Enfim, todo mundo tem as suas experiências. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que lembra de professores fantásticos, que você traz muito deles contigo hoje, formando parte do que você é, e tem aqueles que você usa como referência, jamais quero ser assim. Então, quer dizer, de novo, a gente ensina de boca fechada, mas a hora que a gente abre a boca tem que ter conteúdo, você tem que saber o que você está falando. Né? Então, aqui é uma provocação, né? Muitas coisas significativas aqui, realmente, para a maioria, não foi feito dentro de uma escola, que está dentro de uma sala de aula. E são coisas importantíssimas. Né? Então, a gente não pode ignorar isso quando a gente está tentando compartilhar um pouco de conhecimento. Gostaria de agradecer à doutora e ao doutor, ao professor, doutor Augustus,
pela incrível palestra em nome da Faceres. Nosso muito obrigada. Agora a gente vai fazer um intervalinho. Aqui na frente vai estar um coffee para todo mundo. E o meu muito obrigada a todo mundo, tá bom?